Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de história para a turma do oitavo ano, né, para as turmas do oitavo ano, A e B. A aula de hoje seria para fazer as correções das atividades do capítulo 5, mas eu vou deixar para incluir essa atividade para a aula de revisão, né, porque o calendário está ficando muito curto, então eu prefiro agilizar com os conteúdos, né, apresentar novos conteúdos essa semana, porque já na próxima semana já começa o teste dia 12, então eu vou agilizar logo esse lado dos conteúdos, e aí no decorrer do processo a gente projeta as correções das atividades posteriores. É, nesse sentido vamos aí estudar o capítulo 6, a independência da América, as independências na América Espanhola, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui o ângulo, tá beleza? Pronto. Tá ok. Vamos lá, galera. É o seguinte, desde o final do século XVIII, que as ideias iluministas chegam à América, e sempre alimentando o desejo de buscar a independência das colônias por parte da elite e também por parte das camadas populares, das camadas mais desfavorecidas na sociedade colonial. Também desejavam também esse processo de emancipação. E além disso, ocorrendo as revoluções tanto nos Estados Unidos quanto na França, a Revolução Francesa e o processo de independência dos Estados Unidos, impactou toda a América Espanhola também. Nos Estados Unidos, as elites coloniais permaneceram no poder e mantiveram a escravidão, em um processo de emancipação sem mudanças radicais no âmbito interno. Na França, revolucionários passaram por etapas mais radicais, derrubaram a monarquia e fundaram um Estado sob o controle da alta burguesia. Os grupos sociais menos favorecidos da América Espanhola, povos nativos, escravizados de origem africana e trabalhadores livres, identificavam-se com ideais franceses de igualdade, fraternidade e autogoverno. Muitos desses grupos propõem, além da separação entre colônia e metrópole europeia, a igualdade de direitos entre os habitantes das terras americanas. Já os crioulos, a elite, se dividia. Alguns queriam preservar as relações coloniais e outros desejavam autonomia em relação à metrópole, como veremos nesse capítulo. É entender um pouco sobre como é que se dá o processo de independência, todas as suas peculiaridades, as independências na América Espanhola. Basicamente, vale lembrar que essa aula é dividida em duas partes, né? E vamos lá. O contexto da sociedade hispânico-americana. Essa sociedade aqui, todas as sociedades estabelecidas neste território. Vamos lá, galera. E um engraçado que. Esse capítulo vai dialogar lá com as rebeliões que ocorreram também na América Hispânica, viu, galera? Fazer um diálogo relativamente nesse sentido. Contexto da sociedade hispânico-americana. No contexto das independências americanas, a sociedade da América Espanhola era formada por nativos, escravizados, trabalhadores livres e uma elite crioula. Já estudamos isso, sabemos como é a pirâmide, como é basicamente, em modo geral, a pirâmide social dessas sociedades coloniais aqui na América Espanhola. Muitos crioulos, eles temiam a radicalização do movimento de independência, porque eles temiam que pudesse ocorrer, como ocorreu no Haiti, em que não se deu somente o processo de independência, mas também acabou com a escravidão. Né? Isso colocaria em risco a posição de prestígio, posses e seu domínio sobre a população nativa e sobre os escravizados, além de risco de ampliar a participação popular nas decisões políticas locais. Esse era o grande temor da elite colonial, das elites coloniais. Vale lembrar que, como eu falei já nos conteúdos anteriores, a elite colonial chamava de crioulos, né, as elites coloniais na América Espanhola. Francisco de Miranda, um líder crioulo que atuou na independência da atual Venezuela, expressou de forma clara o temor das elites em relação à revolução. Eles temiam que as camadas populares pudessem tomar a rédea do processo revolucionário e mudar drasticamente a sociedade e transformar em uma república muito mais ampla, da qual os crioulos eles tinham um olhar muito cauteloso. Temos dois grandes exemplos diante, isso é citando Francisco de Miranda. Temos dois grandes exemplos diante dos nossos olhos, a Revolução Americana e a Francesa.
Imitemos discretamente a primeira e evitemos com muito cuidado os efeitos da segunda. A Revolução Francesa é como um monstro de democracia extrema e de anarquia, que, se for admitida na América, destruirá um mundo de privilégios. Olha o alerta, com base, né, no livro da historiadora Claudia Valsammer. Vamos lá. Quando as guerras de independência se iniciaram nas colônias hispânicas, os crioulos não se mobilizaram apenas contra o domínio metropolitano, mas também contra as camadas populares. A lógica elitista, a lógica de dominação econômica por parte dos crioulos era muito mais prioritária em defender o seu status quo, defender a sua postura, o seu domínio econômico, do que, de fato, mudar radicalmente a sociedade e implementar uma sociedade republicana com direitos expansivos e por aí vai. E por que foi de contra as camadas populares também, além de ir de contra o domínio metropolitano? Os crioulos foram contra as camadas populares que desejavam mudanças mais profundas na sociedade e contra uma parcela da própria elite que desejava manter as estruturas de colonização e até mesmo preservar os laços de subordinação colonial. Ou seja, embora a população tenha participado das mobilizações para a independência, foi principalmente a elite crioula que conduziu cuidadosamente esse processo de acordo com os seus interesses. A elite crioula, da América hispânica, ela tinha um caráter extremamente cauteloso. Ela queria mudanças? Queria. Ela queria romper com a metrópole? Queria. Mas sem a interferência das políticas defendidas pelas camadas populares e nem muito mesmo a submissão por parte de alguns setores, a submissão à metrópole por parte de alguns setores de crioulos, né? A Guerra Civil, o rompimento com a Espanha. Como é que se dá esse processo? A invasão das tropas francesas na Espanha, lá por parte de Napoleão, em 1808, destituíram o rei Fernando VII, substituindo por José Bonaparte, o irmão de Napoleão. Já estudamos isso, né? Este evento teve repercussão diretas nas colônias hispânicas americanas, obviamente. Se refletiu a elite e toda a sociedade, a sociedade colonial hispânica pensou-se, e aí, o que vai acontecer? Como é que se dará? Como se tornará a colônia? A elite colonial da América Espanhola, que não reconhecia José Bonaparte como soberano, transformou-se os cabildos, que eram as câmaras municipais, em juntas governativas autônomas. Esses órgãos, até então controlados pelos chapetones, que são os espanhóis nomeados pela coroa para administrar a colônia, foram assumidos entre 1808 a 1810 por membros da elite crioula, que começaram a impor seus interesses em prejuízo das antigas restrições metropolitanas. Após assumir o governo, a elite crioula deparou com uma série de questões. Deveriam ou não romper com a metrópole? Atenderia às reivindicações populares mais radicais? Manteria o sistema monárquico? Preservariam a escravidão e o latifúndio? Dariam prioridade à cultura de subsistência ou à de exploração? As divergências em relação a essas questões originaram um intenso confronto entre os grupos sociais coloniais. Isso é a raiz de entender como é que se dá os processos de independência na América Espanhola. Primeiro, quando há um processo, quando os franceses entram na Espanha e mudam o monarca e colocando o monarca próximo a Bonaparte, em que as colônias hispânicas veem isso de forma... não reconhece esse processo, e a elite colonial espanhola formam-se as juntas governistas, e essas juntas governistas vão retirar os chapetones do poder, que eram os espanhóis nomeados pela coroa para administrar a colônia, e colocam a elite crioula. Mas isso vai gerar, nesse governo, quando assume esse governo, vai gerar um grande impasse, né? Como é que essa crioula ela vai se deparar às mudanças, essas novas mudanças? Ela vai romper ou não com a metrópole?
Vai entender as reivindicações populares ou não? Manteria o sistema monárquico ou não? É essa a reflexão. Mas a questão é que ela estava sendo pressionada. Essa elite crioula estava sendo pressionada muito por conta das camadas populares que lutavam por essas reivindicações, né? De romper imediatamente com a metrópole, de atender as reivindicações populares imediatamente, de constituir uma república e por aí vai. A posição da Inglaterra oscilava em relação ao hispânico-americano, guiada por seus próprios interesses. Entre 1810 a 1814, em meio às revoltas, os colonos, defensores da independência, contaram com o apoio da Inglaterra, rival de Bonaparte. Com a derrota de Napoleão na Europa, a Espanha reorganizou-se política e militarmente e buscou reprimir os movimentos separatistas e recuperar o controle colonial. A Inglaterra, aliada da Espanha no Congresso de Viena, diminuiu seu apoio às atividades pró-independência. Todavia, a partir de 1817, interessada em ampliar o mercado para os seus produtos industrializados, restabeleceu e reforçou seu apoio aos crioulos americanos. Pouco depois, os Estados Unidos também apoiaram os rebeldes na luta contra a dominação espanhola. E esse elemento aí é importante. Porque é engraçado que a Inglaterra ela esteve em uma situação mais de não estar de fato abertamente apoiando o processo de independência, pois o caminho para ela não era esse. Diminuiu seu apoio em atividades pró-independência, porque era aliada da Espanha no Congresso de Viena. Todavia, a partir de 1817, interessada em ampliar o mercado para os seus produtos industrializados em todo o mundo, vai se aproximar de novo com os crioulos, né? Pouco depois, os Estados Unidos também apoiará os rebeldes, né, crioulos da dominação espanhola. Este apoio estrangeiro permitiu à elite crioula consolidar a independência e, ao mesmo tempo, combater as agitações populares mais radicais, mantendo o controle do processo. Você vê que o fator também era reprimir, né, as camadas populares. A independência do México e da América Central. Logo após a deposição do monarca espanhol Fernando VII, autoridades metropolitanas e a elite crioula do vice-reinado da Nova Espanha desembarcaram os poucos crioulos que defendiam a imediata independência. Em 1810, entretanto, o padre crioulo Miguel Hidalgo Costilla liderou um movimento radical que pôs em risco o domínio das elites. Leitor de obras iluministas e membro do baixo clero, ele combatia os tributos cobrados dos indígenas, o tráfico de escravizados e a escravidão e os latifúndios. Ele era um crioulo, mas tinha uma visão mais popular de combate às desigualdades naquele determinado contexto, vamos dizer assim. E isso gerou um grande apoio popular, né? Gerando até milícias indígenas. O padre se converteu-se em um poderoso general de tropas rebeldes, que tomara diversas cidades importantes da região. A reação da elite crioula e da metrópole espanhola foi intensa, dizimando o exército rebelde em poucos meses. E Hidalgo foi preso e fuzilado, tornando-se conhecido como pai e iniciador da independência mexicana. O padre mestiço José Maria Morelos, indicado por Hidalgo para chefiar as tropas na região sul da Nova Espanha, continuou a mobilizar os camponeses indígenas e mestiços contra os ricos da região. Era uma crítica por parte dos camponeses, indígenas, escravizados, liderados nesse perfil contra a metrópole e contra a elite crioula, que defendia uma sociedade extremamente hierarquizada, uma sociedade extremamente desigual, porque o fator era o combate tanto contra a metrópole quanto o combate com a crioula da elite colonial, da elite local.
Ele liderou o movimento até 1815, quando também foi preso e executado. Os rebeldes permaneceram na luta, liderados por Vicente Guerreiro, e chegaram a realizar um congresso constituinte na cidade de Chipochim. A independência só foi alcançada quando o coronel Agustín Iturbide, que lutava ao lado da Espanha contra as tropas emancipacionistas, converteu-se à causa da independência de Guerreiro. Em 1821, na cidade de Iguala, ele estabeleceu um acordo com os rebeldes, o Plano de Igualá, que determinava a libertação da Nova Espanha e a constituição de uma monarquia independente do México. Em 1822, Iturbide proclamou-se imperador do México, mas foi deposto no ano seguinte por um movimento republicano. Engraçado que o general, que antes fazia parte de um lado totalmente repressor aos setores independentistas, emancipacionistas, as camadas populares emancipacionistas, vai apoiar os emancipacionistas, as camadas populares, mas vai se estabelecer uma nova monarquia, mas é uma monarquia mexicana, mas depois de um tempo vai ser deposto e vai se estabelecer uma república no México. E os governos centro-americanos? Como é que se deu esse processo? Após a conquista de independência em 1821, a Capitania Geral de Guatemala foi anexada ao Império Mexicano de Iturbide, com a exceção do atual Panamá, que se uniu à Nova Granada. Em 1823, porém, voltou a se separar, formando a Federação das Províncias Unidas da América Central. Esta sobreviveu até 1838, quando se fragmentou em vários estados republicanos. As ilhas da Capitania Geral de Cuba, atuais Cuba, República Dominicana e Porto Rico, permaneceram sob o domínio colonial por mais de algumas décadas. O movimento de independência da América Espanhola, América Central, século XIX. América Central, 2018, como é a América Central em 2018 e a América Central no século XIX. Hoje se forma vários estados, né? E basicamente isso, eu finalizo, né? Essa terceira parte aqui, terceiro tópico e quarto tópico, eu vou trabalhar na segunda parte da aula. Beleza, pessoal? Então, até mais. Tchau, tchau.